Bem-vindas à nossa live sobre imunização. Esse assunto tão importante e que está precisando tanto de força no nosso momento atual, em que há muita falta de informação correta, informação de qualidade sobre a imunização. Temos duas convidadas hoje, Vânia e Gleice, e vamos agora verificar se elas já estão por aqui. Convidar aqui Gleice também, enquanto Vânia está entrando, e vocês também estão chegando. Bem-vindos, bem-vindas. Nosso tema é muito importante e eu peço que vocês, então, convidem os amigos para participarem. Tem aqui uma espécie de um aviãozinho aqui embaixo, nesse cantinho, que vocês podem enviar a live para os amigos. Gleice, estou te vendo. Você me vê, me ouve? Agora lhe vejo e lhe ouço. Não estou vendo Vaninha ainda. Ela deve estar entrando. Pronto. Nós saímos e voltamos para não deixar você para trás, viu? Por favor. Vamos lá, convidar também Vânia. Ela deve estar entrando. Agora vai. Vamos ver só se ela está me vendo. Me vendo e lhe vendo também. Você continua me vendo? Agora que ela está entrando? Continuo. Ah, ótimo. Continuo. Acho que agora deu certo. Bem-vindos. Estão chegando nossos colegas queridos aqui da Saúde Coletiva. Bem-vinda, Vânia! Nos vê e nos ouve bem? Olá, agora sim! A gente não desiste nunca. Não tá vendo? A gente não desiste nunca, né? A gente não desiste nunca. Olha, não teve uma live que aqui não desse certo. Teve uma que o meu celular deu problema, quebrou de vez no meio da live. Mas, por sorte, eu nem sabia. Meu marido já estava com um celular novo para me dar de presente. Imagine. Aí ele voltou e concluiu a live. Creiam. A gente não desiste, não. Estou super feliz por estar aqui com vocês. Eu não estou conseguindo ver. Também estou muito feliz. Gleice, é com muita alegria, né, que a gente participa aqui dessa live com a Inês. Inês é muito querida, Inês. Parabéns pelo seu trabalho. Você é uma grande inspiradora, né? É uma grande guerreira e lutadora aí pelo nosso SUS. E a gente fica muito feliz, né? Por contar com você aqui na Bahia. O baianos agradece. Aí eu vou ficar sem graça. Obrigada, Vânia. Eu fico feliz. E a gente tem que mobilizar, né, essa turma do Sistema Único de Saúde. Era o que eu estava conversando com minhas colegas aqui da Regional, com Gleice e outros colegas, que nós precisamos evidenciar os profissionais que trabalham com tanto afinco, com tanta dedicação, tanta competência pelo Sistema Único de Saúde. E eu não acho justo a gente deixar que a imagem do Sistema Único de Saúde seja aquela que mostra no jornal, né? Sempre as filas intermináveis, porque tem muita coisa boa no Sistema Único de Saúde. E aí eu quero agradecer muito a essas duas enfermeiras super especialistas na imunização, que é um tema tão caro para a saúde coletiva, né? E pedir que vocês comecem, ao invés de que eu apresente, que vocês possam se apresentar. Vou começar por Vânia, depois por Gleice. Pode ser, para organizar aqui a nossa baguncinha? Pode sim. Vânia. Okay. Bom, meu nome é Vânia. Eu estou, né, na Secretaria Estadual de Saúde desde 2012. E em 2013, eu também entrei na Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Então, continuo com esses dois vínculos, né? Já fui enfermeira de banco de sangue, coordenei o STS, Serviço de Transfusão de Sangue, né? Tive a oportunidade, né, de participar de uma equipe e coordenar uma equipe e avançar nas ações de transfusão aqui e de hemoterapia, né, de uma maneira geral aqui na Bahia. Fiz parceria também com a Hemoba, com vários hospitais para fazer capacitação das equipes em hemoterapia. Então, iniciei nessa área em 2009, eu fui a primeira enfermeira baiana a ter proficiência técnica em hemoterapia, e aí eu atuei, né, nessa área até 2014, quando eu realmente entrei no estado, entrei na prefeitura, eu precisava realmente sair, mas ainda assim fiquei um ano aguardando e capacitando também a equipe que estava chegando no banco de sangue. Então, foi muito bacana, uma experiência muito exitosa.
Desde a época de graduação, eu sou graduada pela UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Sou enfermeira graduada em 2008. Quando eu saí, já fui para o Hospital Santa Isabel, onde também trabalhei durante 6 anos. Eu fiquei lá, na verdade, até 2013. Então, eu trabalhei na assistência direta aos pacientes, em várias unidades lá do Santa Isabel, né? Então, foi muito bom, foi muito gratificante. Hoje estou na coordenação estadual do Programa de Imunizações e Vigilância Epidemiológica das Doenças Imunopreveníveis aqui no estado da Bahia. E tenho, assim, a alegria, né, de poder participar e de poder compor uma seleta equipe de profissionais da área de imunização aqui no estado da Bahia. É com muita alegria que a gente realmente faz parte de um programa que tem uma credibilidade internacional. O Programa Nacional de Imunizações ele foi fundado há 50 anos, né, e tem realmente a credibilidade internacional pela qualidade e por tudo realmente que ele promove, né? Centenas, milhares, milhões de vidas, né, salvas aí por conta das ações de imunização que são realizadas diariamente aí nos nossos municípios baianos. Então, em 2020, quando a gente, né, teve aí a pandemia, foi o momento que eu fui convidada para atuar na coordenação mais direta do programa estadual, apesar de que eu já fazia parte da equipe, e estou na coordenação desde 2020, quando iniciou a pandemia. Tive a oportunidade, né, de atuar diretamente em todas as ações de vacinação contra a Covid-19 em 2021, né, organizando toda essa logística aqui no estado, né, junto com as nossas equipes, não somente da nossa diretoria de vigilância epidemiológica, da Suvisa, da CESAB, mas também, né, com todas as nossas equipes regionais de saúde, nossos núcleos regionais de saúde, a quem a gente muito agradece. Gleice é também uma grande parceira aí da Regional de Jequié, né, que tem mais de 20 municípios, e com as regionais a gente chega nos 407 municípios baianos. Então a gente realmente comemora, né? E é muito bom, Inês, a gente contar com você para a gente realmente levar a informação segura aí para a nossa população. O SUS é extremamente, né? É maravilhoso o nosso SUS, né? E tem ações, assim, tão relevantes para a promoção da saúde da população. E, às vezes, a gente não se dá conta do quanto as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. A gente só lembra de uma vacina quando tem surto de alguma coisa. E aí a gente precisa manter as cadernetas de vacinas atualizadas sempre. Daí a necessidade, a gente não pode enjoar desse tema, a gente precisa ir, né, de maneira frequente nas nossas unidades, manter sempre nessas cadernetas aí atualizadas. Assim a gente vai garantir não somente a saúde do indivíduo que está sendo vacinado, como também das coletividades aí no qual ele convive, na qual ele convive. Perfeito. Gleice. Então, boa noite, meu nome é Gleice, Gleiciele, né? Mas todo mundo me conhece como Gleice. Sou enfermeira de formação, minha graduação foi na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, universidade que eu tenho orgulho, né, de ter me formado e que contribuiu e ainda contribui na minha formação profissional. Sou servidora pública estadual desde 2012, quando ingressei, né, no último concurso que houve, mas minha experiência em saúde pública veio um pouquinho antes, desde 2006, quando eu trabalhei em municípios, aqui na regional, que foram escolas, né, porque eu tive a oportunidade de coordenar vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, em 2 municípios aqui da região, Irajuba e Lajeado do Tabocal. Então, assim, foram escolas que eu tive dentro da saúde pública. Posteriormente, tive a oportunidade de ir para a área assistencial, também na área hospitalar, trabalhei no Hospital Regional Prado Valadares por aproximadamente 5 anos, e depois fui para o Centro de Referência em Doenças Endêmicas, que era o CERDEPS-PIEG, que hoje é o Laboratório Estadual de Referência Regional. E aí, migrei, solicitei minha transferência para o Núcleo Regional de Saúde Sul, antiga 13ª DIRES, onde comecei trabalhando na vigilância do óbito e um ano depois, né, em 2019, me foi proposto assumir a pasta de imunização e eu encarei esse desafio e que bom que eu encarei, porque eu me apaixonei, né, por imunização. Assim, já tinha tido contato das minhas experiências enquanto vigilância epidemiológica, porque a gente acaba trabalhando com imunização, mas nessa perspectiva de regional é um trabalho um pouco diferente do que a gente está acostumado, né, na realidade de município.
Mas, assim, me apaixonei, né, pelo serviço. Como a Vânia falou, é um assunto que precisa ser esgotado sempre, principalmente diante das últimas dificuldades que a gente tem encontrado em implementar as ações de imunização em decorrência das fake news, né, da desinformação que a população tem sido submetida, principalmente durante o período da pandemia, em que o contato com as telas e as notícias, né, veiculadas acabaram atrapalhando um pouco, né, o nosso trabalho de imunização, desse serviço que foi prestado aí pelas fake news. E isso impactou demais no nosso cenário, né, de coberturas vacinais, que já vinha se desenhando desde 2016, com uma queda nas nossas coberturas vacinais, e que a pandemia contribuiu também pela sua própria característica de isolamento, né, das medidas de isolamento social, que acabaram fazendo com que a população deixasse de procurar o serviço de saúde para fazer, né, seja a questão dos exames, mas também aí o serviço de imunização. Então, isso contribuiu também, né, para a queda da cobertura vacinal, mas os movimentos antivacinas cresceram bastante nesse período e a gente precisa trabalhar a informação correta para a população, para que a população, né, a gente só consegue vencer a desinformação com a informação correta, porque a desinformação, né, ao contrário do que muita gente pode pensar, não é a falta de informação, mas no que se diz respeito à vacinação, é a informação incorreta, né, o que é que a gente tem de notícia falsa sendo veiculada aí com relação à vacinação, e a gente precisa trabalhar isso. Então, nos treinamentos, né, que eu tenho feito nos municípios, a gente faz essa capacitação em loco nos municípios que pertencem à Regional de Saúde de Jequié. A gente sempre trabalha essa questão da importância da comunicação, né, da informação que a gente precisa passar durante o momento em que o usuário, o cliente, chega ali na unidade de saúde para fazer algum outro serviço e principalmente no serviço de imunização. Então, hoje eu atuo, né, na Base Regional de Saúde de Jequié, que pertence ao Núcleo Regional de Saúde Sul, cuja sede fica em Ilhéus. Nossa regional, ela comporta 26 municípios aqui da região, né? São 26 municípios que a gente fica responsável aí por dar esse apoio técnico. Cada técnico, né, na sua área específica de atuação dentro da base, na minha especificamente na parte de imunizações. E foi um prazer, né? Prazer, Inês, estar aqui. Obrigada pelo convite, pela sua iniciativa, né, de trazer essa outra face do SUS. Né, como você falou, não só aquelas das filas que são reportadas nas mídias, né, mas o serviço, né, a próprio serviço de bastidor, que muita gente às vezes desconhece. Isso mesmo. Vocês trouxeram elementos muito importantes. Inclusive, recentemente eu vi uma notícia dizendo que a Bahia foi o estado brasileiro mais impactado pelas fake news em relação à vacinação. Então, vocês vejam a importância de vocês estarem aqui para tirar as dúvidas das pessoas e aproveitar a oportunidade, né? Porque eu sempre aproveito e gosto de apoiar também as colegas e falar um pouquinho, perguntar a Vânia, antes da gente começar a falar do nosso tema propriamente dito, sobre esse canal dela, né? Eu vi que ela está com um canal no YouTube, super importante para esclarecer as pessoas sobre imunização. Fala um pouquinho do canal, Vânia. Bom, o canal Vânia Explica é um projeto, né, que eu consegui colocar em prática agora. Acabei de lançar o canal, mas de fato a gente precisa, né, divulgar, porque o ideal é que as pessoas possam, né, participar com a gente, para a gente estar trazendo sempre temas relevantes sobre saúde. A gente vai focar inicialmente aí em algumas aulas, alguns bate-papos sobre vacinação. E logo depois a gente também vai avançar mais, né, em entrevistas sobre temas diversos de saúde e trazer também temas diversificados. Eu acho que é uma plataforma muito importante que a gente tem, né, na palma da nossa mão, e a gente pode verificar e consultar os vídeos quando a gente tiver tempo. Então, é mais um instrumento para a gente realmente levar informação segura para a população. A ideia é que a gente possa contribuir levando informações seguras e apoiando, né, o cidadão a realmente valorizar essa questão aí da atualização da sua caderneta de vacinação e também sobre temas relacionados à saúde de uma maneira geral, mas como eu disse, a gente também vai trazer temas bem diversificados aí de várias áreas. Então, assim, eu agradeço, viu, Inês, o seu convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Gostaria, inclusive, de colocar essa live de hoje também lá no canal. O canal eu acabei de lançar, né? Ele está bem fresquinho.
e estou me organizando para que a gente possa ter, né, uma alimentação mais, digamos assim, pelo menos uns 2 vídeos aí por semana é a ideia. Mas estou também me habituando a essa nova plataforma. É uma ferramenta, essas tecnologias que chegam assim, a gente precisa, né, avançar nisso também para poder fazer chegar, né, a informação segura para a população. A gente sabe que é muito fácil compartilhar uma fake news. Então, quando é uma notícia falsa, tem um impacto muito grande, chama muita atenção e aí se compartilha muito rapidamente. Mas quando às vezes é um vídeo curtinho falando sobre uma determinada vacina, e a gente tem esse projeto de trazer vídeos falando sobre cada uma das vacinas. A gente começou agora a falar dos calendários, das diferentes faixas etárias, né? Falamos, né, no canal, a gente já tem alguns vídeos disponíveis. A gente convida a todos a se inscrever no canal e a divulgar, a compartilhar. A gente vai também focar, né, em alguns assuntos voltados também para os agentes comunitários de saúde poderem visualizar esse cartão de vacina de uma maneira mais prática e acessível, porque muitas vezes eles têm dificuldade em reconhecer como está esse calendário de vacinação e eles são extremamente importantes para fazer a busca ativa das pessoas nas comunidades, para que de fato essas pessoas possam, né, atualizar suas cadernetas de vacinação, e para os profissionais de saúde de uma maneira geral, porque a gente vai estar levando sempre, né, temas aí atualizados. A cada mudança que a gente tiver no calendário, a gente vai estar levando esses temas. A ideia é essa, é manter sempre aí a população bem informada, não somente da Bahia, mas do Brasil como um todo. E fica aí, né, o convite para que vocês possam se inscrever no canal Vânia Explica, estou à disposição. E o que vai me motivar realmente é esse feedback que a gente precisa ter, né? Agora é divulgar o canal, a ideia é que a gente possa divulgar para todas as salas de vacina. Como é que a gente vai lidar com esse calendário? O que é que tem de novo nisso, né? Então, a gente já tem, né, alguns programas permanentes, mas eu achei importante a gente lançar um canal, porque aí a gente vai atingir aí, de maneira geral, a população, né? Porque o canal vai estar lá disponível para todos os baianos. Obrigada aí, viu, pela oportunidade de falar também um pouquinho do canal que eu acabei de lançar. Ainda tem muita gente que nem sabia que eu tinha esse canal, né? Eu vi, mas é bacana. Eu achei genial. Eu digo, gente, é necessário, né, ter uma fonte segura, de qualidade, de informação sobre imunização. Inclusive, gente, ó, deixa eu aproveitar, para falar que eu trouxe aqui, ó, o nosso... que massa, o nosso Zé Gotinha. Que eu adoro. Muito bom. Sempre gostei, não perco uma foto com ele, sou fã do trabalho de vocês. Que é um pouco meu... E ele tá muito lindo, né? Ele tá mais lindo do que nunca, né? É o quê? Ele tá mais lindo do que nunca, está mais lindo do que nunca. Mais lindo, e estamos aí com vários personagens em toda a Bahia. Com muita alegria também que a gente comemora esse avanço na vacinação aqui do estado da Bahia. Hoje, a gente tem conseguido levar o personagem Zé Gotinha para todos os municípios baianos, levando ludicidade para as nossas crianças e trazendo um personagem, né, que é extremamente importante, né, e que, de fato, tem o seu marco aí na história da imunização como um grande divisor de águas, porque se a gente não tem mais, né, a poliomielite hoje no nosso território, desde a década de 80, a gente realmente agradece a Gotinha, que foi tão marcante, né? E a gente precisa manter essas elevadas e homogêneas coberturas para que a gente tenha aí a diminuição do risco, né, desses agravos. Mas para a gente diminuir risco, a gente precisa elevar a cobertura vacinal, Inês. E para elevar a cobertura vacinal, a gente precisa conversar, né, com fontes seguras de informação, levando realmente, né, informações seguras sobre vacinação e saúde de uma maneira geral. Pois é, antes da gente entrar no programa de imunização, hoje eu recebi uma pergunta assim, pitoresca, eu vou direcionar para a Gleice, né? Gleice, me fala uma coisa, a pessoa pode tomar várias vacinas no mesmo dia? Tem limite de vacina? Ou só pode tomar uma, ou duas, ou três? Como é isso? Porque hoje me perguntaram, como é isso, Inês? A gente pode tomar várias ao mesmo tempo? Meu marido, por exemplo, né, no caso de meu filho, ele não pode vacinar vários no mesmo dia não, senão o menino vai ficar muito abatido. Aí eu queria que vocês falassem sobre isso. Então, não tem problema de fazer várias vacinas simultaneamente. A gente tem
algumas vacinas especificamente. Por exemplo, febre amarela e tríplice viral em crianças menores de 2 anos, né? A gente não pode fazer juntas. Mas, de uma maneira geral, não há contraindicação de se fazer várias vacinas no mesmo dia. O cuidado que a gente tem que ter, né, fora essa ressalva que a gente faz para crianças menores de 2 anos, de não fazer a tríplice viral e a febre amarela juntas, para as vacinas de vírus atenuados, porque a gente tem as classificações de vacinas, né? Então, temos vacinas de vírus vivos atenuados e temos as vacinas que são inativadas. As vacinas inativadas, a gente não tem problema de fazer juntas no mesmo dia, fazer uma hoje, fazer uma na semana que vem. Então, isso a gente não tem problema. Mas quando se trata de vacinas atenuadas, né, a gente precisa ter esse cuidado. Então, ou a gente faz juntas, ou a gente espera um intervalo aí de 30 dias para fazer, né, de uma vacina para outra. Então, por exemplo, um adulto que queira tomar febre amarela e tríplice viral, ele pode tomar as duas juntas, sim, no mesmo dia. Ele já tem, né, um adulto mais de 2 anos de idade, não tem a contraindicação. Mas se, por exemplo, ele foi numa unidade e não tinha febre amarela, tinha tríplice viral, ele tomou a tríplice viral hoje. Se ele chegar numa outra unidade amanhã para tomar a tríplice viral, aí a febre amarela, aí ele já não pode. Porque ele tomou uma de vírus atenuado, ele não pode tomar com esse intervalo menos de 30 dias, já que ele não tomou as duas simultaneamente. E aí a gente fala dessa questão de não perder a oportunidade. Então a gente vê, por exemplo, crianças, né? Crianças, principalmente menor de 1 ano, tem uma gama de vacinas no primeiro ano de vida muito grande para tomar. Então a gente tem vacinas, por exemplo, no segundo mês, em que a criança vai tomar 4 vacinas. E aí a gente não pode perder essa oportunidade de fazer essas vacinas ao mesmo tempo. Porque não tem essa contraindicação, não há fazer essas vacinas ao mesmo tempo não quer dizer que isso vai aumentar os eventos adversos ou vai potencializar algum evento adverso. Então, não tem contraindicação de se fazer, né, as vacinas, mais de uma vacina no mesmo dia, ressaltando só aquelas, né, que eu já citei aqui, as exceções de tríplice viral e febre amarela em menores de 2 anos e quando não se fizer essas vacinas atenuadas no mesmo dia. Que aí precisa, sim, esperar um intervalo de 30 dias. Mas, de uma maneira geral, as outras vacinas podem, sim, ser feitas. A gente recomenda até que seja feita isso. Porque o que a gente vê muito na prática? Né? A gente pega, às vezes, então, chega para mim na regional, o pessoal manda por telefone fotos de cartão de vacina. E aí a gente vê muita oportunidade de vacina perdida. Então, a criança chegou na unidade para tomar, né, a vacina do segundo mês. Então, ela tem ali a penta, ela tem a VIP, a pneumodese, tem a rotavírus. E aí, muitas vezes, ou os responsáveis pela criança fica com receio de dar muitas vacinas no mesmo dia, ou, por vezes, o próprio vacinador faz essa contraindicação equivocada, né? De, pai, mãe, traz a criança para fazer na semana que vem. E, de repente, essa pessoa não tem essa disponibilidade para retornar com a criança na próxima semana, né? Por conta da rotina de trabalho. A gente sabe que hoje a questão da trabalhista impera tanto para a questão do sexo feminino, principalmente que hoje, né, as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho. Então, essa facilidade que algumas décadas atrás tinha da mulher levar a criança durante, né, o dia para a unidade de saúde, então, hoje a gente não encontra essa facilidade. Então, muitas vezes ela pede a dispensa do trabalho para levar essa criança para vacinação, e aí, por vezes, não se aproveita essa oportunidade para fazer essa vacinação simultânea que a criança teria direito, e aí a gente perde essa oportunidade, e aí acontece, né, os atrasos dos calendários vacinais. É verdade, esses dias eu vi uma mulher falando isso na televisão, que ela gostou porque a vacinação foi no sábado, e aí ela pôde levar, né, não teve o problema do trabalho impedir. Mas, então, vamos lá, né, quando a gente fala que o programa de imunização é reconhecido mundialmente, né, de que nós estamos falando, né, o que é o programa? Acho que Vânia poderia responder essa, né? Olha, gente, aqui é um papo bem informal. Eu só estou direcionando para a gente não falar ao mesmo tempo e dificultar a audição das pessoas. Mas eu quero que vocês fiquem muito à vontade. Se uma quiser fazer um comentário da fala da outra, só tendo esse cuidado mesmo para a gente não falar ao mesmo tempo, tá certo? Então, eu pensei, essa pergunta eu vou direcionar para a Vânia, mas depois você pode complementar também, Gleice. Ok. O que é o programa? Bom, o Programa Nacional de Imunizações, ele foi implantado em 1973
Inicialmente, eram apenas poucas vacinas no calendário, né? Então, a gente tinha inicialmente 4 vacinas, aí foi aumentando. Hoje, nós temos dezenas de vacinas. O programa já fez 50 anos. E por que essa credibilidade internacional? Com as características do nosso país, a gente precisava, de fato, de um programa forte, bem consolidado, né? Com as diretrizes aí bem, eu diria assim, bem especificadas, assim, bem claras para cada ente federativo, porque todas as competências, elas são compartilhadas entre os 3 entes federativos. Nós temos, né, no Programa Nacional de Imunizações, aquelas atividades que são da competência do governo federal, a exemplo da aquisição das vacinas e também da definição dos calendários de vacinação de uma maneira geral. Nós temos também a competência dos estados, que é, de fato, apoiar os municípios e fazer essa interlocução aí, fazendo chegar as vacinas em todos os seus municípios de abrangência, apoiando, fazendo todo o apoio aí matricial, institucional aos municípios, capacitando as equipes. Então, a gente tem aí diretrizes bem definidas, a exemplo também da aquisição de insumos estratégicos de imunização, como seringas e agulhas, que são realmente da competência estadual, e a competência municipal de aplicar a vacina propriamente dita. Então, contato direto com o cidadão. Onde é que o cidadão está? Ele está lá no município. Então, o município é que tem esse papel, né, realmente de promover ações aí para vacinar a sua população. E tudo isso conforme, né, os princípios e também as diretrizes do nosso SUS. Né? O SUS nasceu depois, mas hoje a gente já consegue incorporar, e é preciso incorporar. Hoje a gente tem, inclusive, com relação à equidade, a gente precisa realmente tratar aqueles pacientes que têm uma condição clínica especial com um calendário ainda mais especial do que o brasileiro. O nosso calendário de vacinação para todas as idades, do mamando ao caducando, ele é um calendário muito rico, né? Nós temos aí dezenas de vacinas que previnem contra dezenas de doenças, mas para aqueles grupos mais vulneráveis, os pacientes aí imunossupressos, pacientes oncológicos de uma maneira geral, né? E também algumas populações mais vulneráveis, a gente tem um calendário específico, né? Um calendário especial. Além do calendário básico, a gente tem esses especiais. Tudo isso promovido pelo Programa Nacional de Imunizações, que avançou ao longo dos anos, né? Este ano nós comemoramos 50 anos e foi graças às ações do programa que a gente conseguiu eliminar, né, e controlar do nosso território dezenas de agravos. Então, se a gente consegue hoje fazer aí, reverter um cenário epidemiológico como a gente teve agora da pandemia, diminuindo o número de óbitos e número de casos graves decorrentes da Covid-19, a gente agradece, né, as ações específicas aí de imunização. É claro que essas ações elas precisam ser integradas a outras ações, e a gente sabe que para o enfrentamento da pandemia a gente precisou associar aí medidas não farmacológicas de proteção, mas a gente sabe, né, o quanto a vacina, né, foi responsável aí por salvar milhões e milhões de vidas. Isso realmente, a gente pode com certeza afirmar que depois da água potável, a vacinação com certeza é a medida mais eficaz de proteção de saúde aí das nossas coletividades de uma maneira geral. Então, isso é inquestionável, ninguém realmente tem como questionar, porque os avanços que a gente tem na ciência hoje, a gente já conseguiu avançar muito aí em relação a vários cenários epidemiológicos, e o que a gente está aí no iminente retrocesso é porque, com movimentos aí de notícias falsas, a gente tem uma preocupação muito grande, porque existe hoje uma hesitação vacinal. Aquele movimento de que, de fato, a vacina não é prioridade, né? Eu não preciso ir à sala de vacina atualizar minha caderneta de vacinação, não é o momento. Então, isso aí é uma falsa sensação de segurança que as pessoas têm por não mais ouvirem falar sobre determinadas doenças e agravos. Mas aí, quando a gente ouve um surto de determinado agravo, aí as pessoas procuram, né, de uma maneira mais célere aí as salas de vacinas. Mas a gente também não tem que atribuir a responsabilidade somente para a população. Enquanto profissionais de saúde, a gente precisa fazer uso aí, né, de instrumentos como esse, como essa live de hoje, como o nosso canal que a gente falou há pouco, e também mobilizar os nossos profissionais de saúde, porque nós somos multiplicadores. E se a gente ouve, né, um profissional de saúde negligenciando um assunto tão sério quanto a imunização, a gente realmente se preocupa ainda mais. E a gente sabe, Inês, que uma notícia falsa, ela pode, de fato, né, impactar muito na adesão.
Então, o Programa Nacional de Imunizações, voltando ao tema, né, você me perguntou sobre o programa, ele tem inúmeros desafios, né? E com certeza, com os princípios do SUS, eles sendo implementados nas políticas dos 3 entes federativos, a gente vai conseguir avançar sim, porque a gente consegue levar a vacina para todos, a universalidade aí, ó, todos precisam ter acesso às vacinas, independente de onde estejam, Inês. Estou aqui na Bahia, mas se eu viajar, eu vou lá em São Paulo e quiser fazer atualização na minha caderneta de vacinação, pelo princípio da universalidade do SUS, a gente pode se vacinar em qualquer lugar do Brasil. Então, a gente precisa ter acesso, sim, né, às vacinas, independente do município de residência. É claro que a gente deve procurar a unidade mais próxima de nossa casa, né? Mas a gente sabe que em alguns momentos a gente não vai estar na nossa casa, a gente pode estar em viagem, e aí eu percebi que tem uma determinada vacina que eu preciso fazer atualização, que está atrasada para aquele momento, e eu preciso aproveitar e me proteger o mais precocemente possível. Então, além da regionalização, Gleice bem falou aí, né? Ela cuida aí dos municípios, são 26 municípios aí na regional de Jequié, mas a gente aqui no estado da Bahia, a gente tem 31 regionais de saúde, com centrais regionais de rede de frio. Então, a gente entrega as vacinas para todas essas regionais, que por sua vez faz a entrega das vacinas para os 407 municípios baianos, que são quase 15 milhões de baianos aqui, né? Em relação à vacina de Covid, a gente já conseguiu aplicar mais de 35 milhões de doses de vacina. E a gente chama a atenção de que os vírus continuam circulando e para a gente garantir proteção, minimizando aí casos graves e óbitos decorrentes da doença, atualiza sempre essa caderneta de vacinação. Passe na unidade mais próxima e garanta a sua proteção, não somente a sua, quanto também a dos seus familiares. Você trouxe vários ganchos aqui para Gleice, viu, Gleice? Antes de você complementar, deixa eu colocar já mais uma pimentinha aí na pergunta. Porque você trouxe, Vânia, que o programa chega a todos os municípios, né? E aí eu vinha conversando com Gleice sobre os desafios também nessa logística para garantir que a vacina chegue com a devida qualidade, que a gente sabe que o SUS garante. E aí que a gente entendia oportuno aqui na live, a gente falar sobre isso para as pessoas também que às vezes ficam preocupadas. Ah, mas será que conservaram direito essa vacina? Ah, mas será que tem a qualidade e vai funcionar? Então, eu queria passar a bola para você, Gleice. Eu sei que você já tinha algumas coisas para falar, mas complementando aí com essa deixa minha também. Vamos nós. Isso aí. Então, deixa eu só continuar ali, pegar a fala de Vânia, né, complementar a questão do Programa Nacional de Imunizações, como ela falou, né, que ele atende não só a população da rotina do serviço de saúde, mas também algumas pessoas, né, com condições clínicas especiais. E aí nós temos para isso os imunobiológicos especiais que são disponibilizados pelos CRIs, que são os Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais, que foram criados em 93. Então, esses CRIs, eles fazem, né, esse atendimento, né, para essa população que tem uma condição clínica especial e que precisa de um imunizante que não é ofertado na rotina. Pelo CRI, né, ele pode ter acesso, né, aí vai depender do critério, né, depende do quadro clínico que esse usuário é presente, ele vai ter direito a uma determinada vacina especial. Assim como os soros, né, que a gente utiliza, então, os soros antirrábicos, os soros para acidentes, para contra animais antipeçonhentos, então soros antiofídicos, soro antiescorpiônico, soro antiaracnídeo. Então, todos esses soros também são ofertados pelo SUS, que muita gente desconhece, né? As próprias imunoglobulinas também, que é um tipo de soro, só que é um soro homólogo, né? Ele também é disponibilizado pelo SUS. Então, assim, o Programa Nacional de Imunização, ele não é apenas a vacina da rotina, né? E fora para as questões da vacina, tem o que você falou, a questão da rede de frio, né? Que ele é também gerido pelo PNI, e a questão da rede de frio, então a vacina, né, ela precisa ser armazenada de maneira que ela tenha conservado as suas propriedades, né, para conferir a eficácia para a qual o laboratório produziu. Então a gente precisa garantir um armazenamento adequado dessas vacinas. As vacinas precisam ser refrigeradas em temperaturas, né, de 2 a 8 graus, a gente tem vacinas que são armazenadas em temperaturas negativas na central estadual e ultrafreezers, e que aí, quando essas vacinas passam para o descongelamento, vem para a temperatura já para uso para os municípios, que a gente faz, né, essa distribuição. Então, por exemplo, numa falha de equipamento do município, se o município tem uma queda de energia, então essas vacinas precisam ficar sob suspeitas para avaliação, para que
após análise, a gente possa dizer se essa vacina está apta para o consumo ou não. Então, esse município, então, por exemplo, a sala de vacina. Então, a pessoa chegou para trabalhar e aí encontrou o equipamento desligado, deu um problema e o equipamento desligou. Então, essas vacinas, a princípio, ela vai ser retirada daquela geladeira, daquele equipamento que está com defeito, colocado no equipamento que esteja funcionando de maneira adequada, né? Já identificada que é um imunobiológico sob suspeita, para que não seja utilizado na população, antes de ser avaliada, né, suas características, para que ela, né, para que seja emitido esse parecer. Então, é feito o preenchimento de um formulário com toda a descrição da ocorrência, o envio do mapa do controle da temperatura dessa geladeira ou dessa câmara fria. Então, hoje a gente indica, né, que os municípios façam a aquisição da câmara fria comercial e não utilize a geladeira doméstica, embora a gente ainda saiba que isso seja uma realidade, né, nas salas de vacina de uma maneira geral, mas que essas vacinas elas precisam ter suas temperaturas monitoradas. Então, aqui na rede de frio, da regional, né, nós temos câmara fria e as câmaras são monitoradas, as temperaturas, diariamente. Finais de semana, feriados, então a gente tem servidor para fazer o monitoramento dessas temperaturas, que a gente precisa garantir a qualidade desse insumo. Então, quando o município tem uma queda de energia, né, em que há uma excursão de temperatura, em que há uma alteração dessa temperatura fora dos padrões, né, que é o recomendado, para que essa vacina esteja armazenada no município, que é de temperatura entre 2 graus positivos e 8 graus positivos, então, se houver qualquer variação, né, para menos de 2 graus ou para mais de 8 graus, essa vacina é colocada sob suspeita, o município preenche um formulário com toda a descrição da ocorrência, informando o nome da vacina, o lote, a data de recebimento no município pela regional, a validade desse imunobiológico e encaminha para a gente junto com o mapa, né, de temperatura da geladeira, do equipamento onde essa vacina estava armazenada, para que a gente possa proceder com a análise e emitir o parecer se aquela vacina está apta para o consumo ou não. Então, a gente faz esse controle, né? A gente faz a regional faz esse movimento também de fazer as visitas técnicas nas salas de vacinas para a gente visualizar como tem sido feito o processo de trabalho, né? Tanto do desenvolvimento das atividades, como também do armazenamento dessas vacinas nas salas de vacinas que a gente tem. Então, na nossa regional hoje somos 152 salas de vacina que nós temos hoje na regional. A gente não tem condições de visitar, né, de fazer uma visita técnica em todas essas salas em um ano, porque a gente não tem perna para fazer isso, mas a gente faz os treinamentos, né, a gente orienta que os enfermeiros coordenadores de imunização dos municípios, o próprio enfermeiro coordenador da unidade de saúde, onde funciona a sala de vacina, faça esse processo também de supervisão para avaliar como tem sido feito, tanto o processo de trabalho, né, da rotina, quanto também desse armazenamento. Recentemente, a gente teve, né, uma oficina, né, de uma nova modalidade de processo de trabalho, que é o microplanejamento para vacinação de alta qualidade, né, que é uma metodologia da OPAS e que o Ministério da Saúde, o PNI, acabou incorporando, né, veio para a campanha de multivacinação que a gente teve agora recentemente, foi para uma atualização do calendário da caderneta de vacina de crianças e adolescentes, mas que é uma metodologia que não veio só para ficar, né, na ação de multivacinação que a gente teve agora no mês de outubro, mas que isso fique e se perpetue para as ações da rotina mesmo do serviço de saúde dessas salas de vacina. Então, tanto para a gente qualificar melhor a informação do registro, qualificar melhor, né, a informação do monitoramento dessas vacinas, das ações de vacinação, como também a gestão do estoque, porque é importante. Então, o microplanejamento, ele prevê também a ação do estoque, tanto de vacina, né, quanto dos insumos, né, as agulhas e as seringas que eles vão precisar para fazer a ação de vacinação, o ato da vacinação em si. Então, assim, é um processo, né, é uma atividade que os municípios, na prática, já fazem, mas eles precisam colocar isso de maneira, né, oficial, porque aquilo facilita enxergar o processo de trabalho deles, porque muitas vezes a gente faz, mas a gente não coloca aquilo no papel, e às vezes quando a gente escreve, quando a gente coloca aquilo que a gente está colocando em prática, né, o que a gente está fazendo de fato, na prática, aquilo melhora o nosso monitoramento, isso acaba tornando mais fácil. Então, para a questão da imunização, então, tem toda uma logística dessa rede de frio. Então, a gente precisa prever as vacinas, né? A gente faz, nos municípios eles têm
uma rotina de solicitação mensal de vacina para a regional e, consequentemente, a gente tem para o governo do Estado, né, e do Estado para o Ministério. Então, o Ministério da Saúde fornece as vacinas para o Estado abastece os regionais e a gente, consequentemente, repassa as vacinas para os municípios. Então, o controle tem um sistema de informação específico para fazer essa logística, né, que é o CIES. Então, a gente faz toda essa movimentação desse imunobiológico através desse sistema de informação. Isso tudo como uma forma de facilitar, normatizar, né, o nosso processo de trabalho. Então, a informática, né, vem também para facilitar esse serviço. Então, tem toda essa estrutura, essa logística por trás, até a vacina chegar no braço do usuário lá na sala de vacina. Então, tem todo um movimento, né, anterior a isso para que essa vacina chegue com segurança. Então, Vânia citou, né, a questão da pandemia, a Covid-19, foi assim um processo de uma estrutura de trabalho que até então nunca tinha feito, né, enquanto profissional, porque as vacinas chegavam em Salvador e aí vinham de avião, né, aqui para o município de Jequié. A princípio chegava aqui no nosso aeroporto e posteriormente a gente começou a retirar no aeroporto de Vitória da Conquista, mas era uma logística que era assim, Vânia na central estadual, né, com a equipe da SEAD, da CIVED, para organizar a distribuição para todas as regionais, e a gente aqui recebendo a vacina e já para disparar para os 26 municípios ao mesmo tempo. Então, foi um trabalho assim, hercúleo. A gente contou com apoio de outras secretarias, da Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, a própria Polícia Militar, que fazia a escolta dessas vacinas. Então, assim, foi uma logística, a gente fala, foi uma logística de guerra para que essa vacina chegasse, né, aos 26 municípios ao mesmo tempo e de maneira segura. Sim. Vocês falaram várias coisas assim, que eu tô doida para fazer um monte de pergunta, né? Cada hora vocês trazem uma coisa e eu fico aqui com o cérebro. Eu tava rindo também, gente, deixa eu só esclarecer, porque a Indiara, nossa colega da base, entrou aqui nos comentários, aí colocou, nossa Maria Gotinha, né? Viva o SUS, viva a vacina, viva a Gleice. Aí eu tava rindo. Às vezes os convidados não entendem porque eu tô rindo. Não é que eu tô rindo do que eles estão falando, né? Eu tô rindo do que o pessoal que está assistindo vem colocando aqui nos comentários. Mas, enfim, vocês citaram algo sobre a campanha multivacinação. Eu queria saber se nós estamos com alguma campanha em curso nesse momento, né? Enfim, para começar, estamos com alguma campanha em curso nesse momento? Quem deve se vacinar? Bom, a gente costuma dizer... Quer falar, Gleice? Tá tranquilo. Não, eu ia falar mais A gente costuma dizer... Vou começar a ser completa. A gente costuma dizer que aqui na Bahia, vacina é de janeiro a janeiro, tá bom? Então, de janeiro a janeiro, a gente tem vacina aqui na Bahia. Então, as vacinas, elas estão disponíveis em todas as nossas unidades de saúde, para todas as faixas etárias, de janeiro a janeiro. Em alguns momentos, a gente tem aí campanhas de vacinação para alguns públicos específicos. A exemplo da campanha de influenza que a gente tem anual. Por que a gente tem anual a campanha de influenza? Por vários motivos. Primeiro porque as cepas do vírus da gripe, o vírus ele tem uma mutação genética muito rápida. E aí eles ganham uma relevância epidemiológica que é diferenciada de um período sazonal para outro período sazonal. Nós temos unidade de vigilância, que são as unidades sentinela das síndromes gripais. E nessas unidades a gente faz coleta de material de orofaringe, isso no hemisfério sul como um todo. E a partir da análise dos resultados, né, das pessoas que chegaram e adoeceram, quais foram as cepas mais importantes, quais foram os casos que tiveram, né, casos mais graves, estão associados mais a que cepa. A nossa vacina é uma vacina trivalente, ela tem uma composição que ela realmente protege contra as 3 principais cepas mais relevantes epidemiologicamente falando em relação àquele ano. Então, normalmente, no mês de outubro, aqui no Hemisfério Sul, a gente já tem a definição da vacina que será lançada para a campanha de influenza do ano seguinte. Então, agora a gente já teve recentemente, no Diário Oficial, né, a informação sobre as cepas que vão compor a vacina da gripe para o próximo ano. Normalmente, a campanha da gripe, né, é sempre a partir de março, abril. É o período que os laboratórios precisam ter tempo para produzir as vacinas
é uma vacina inativada, que somente aqui no Brasil a gente tem aí mais de 50 milhões de doses de vacina que são distribuídas durante a campanha de influenza. Aqui na Bahia, mais especificamente, nós temos em torno de 5 milhões de doses de vacina influenza que precisam ser aí aplicadas anualmente para grupos prioritários. E a gente já tem hoje, né, dentre os grupos prioritários da influenza, aproximadamente 20 a 30% da nossa população em geral. Observe o que eu falei, né? A gente chega a receber 5 milhões de doses. Se a gente tem 15 milhões de baianos, dá uma média aí de 33% da nossa população recebendo doses da influenza. O que a gente faz inicialmente é atender os grupos prioritários. Depois, normalmente, se sobram doses, a gente abre para a população em geral. Ainda assim, sempre tem sobra. A gente ainda tem vacina desse ano, Inês, aqui, da influenza. Do primeiro semestre, a gente ainda tem, todos os municípios ainda tem. E os municípios que não tiverem podem solicitar, porque ainda tem estoque da influenza. A gente tem se mobilizado, né, fazendo aí chamadas para a população em geral, e ainda assim sobrou. Por que sobrou? Porque a cobertura não foi aquela que a gente esperava, porque a quantidade de vacinas vem para o público específico, 100% público específico. Mas se esse público não é vacinado por algum motivo, ampliou para a população em geral e ainda assim sobram doses de vacina, significa que a nossa cobertura vacinal não foi muito boa. A gente precisa melhorar e precisa avançar, precisa garantir proteção. Não somente a campanha da influenza que a gente tem anual, né, também a gente tem uma associação aí com a queda na resposta, né, a essa vacina. A gente vai tendo uma queda nessa proteção a partir do 6º, 7º mês após a vacinação. Daí a necessidade de se revacinar anualmente, não somente pela atualização da vacina, mas também por conta da resposta do sistema imune, que vai diminuindo aí a partir do 6º mês pós-vacinação. Falamos da campanha da influenza, a multivacinação é uma outra campanha que a gente tem anualmente. Como o próprio nome já sugere, são múltiplas as vacinas oferecidas, né, para as faixas etárias. A multivacinação normalmente foca mais na criança e no adolescente. Então, é mais uma chamada para a atualização das cadernetas dessas faixas etárias, que dependem muito mais, né, do responsável para poder levar essas crianças e adolescentes nas unidades de saúde para atualizar suas cadernetas de vacinação. É mais um momento aí. A campanha de multivacinação é essa mobilização que a gente faz. Mas, como eu disse, na Bahia a gente tem vacina de janeiro a janeiro. Não precisa estar em campanha para atualizar a caderneta de vacinação. Mas quando a gente lança um movimento de campanha de multivacinação, é mais uma chamada para que as pessoas possam comparecer nas unidades e para realmente fazer essa análise de cartão de vacina. Tem novidade aí em relação à vacina contra a Covid-19, né, que a gente vai ter, né, a incorporação da vacina Covid na rotina para alguns grupos específicos, né? Então é uma novidade. A gente vem aí, né, vacinando milhões e milhões de baianos ao longo aí, desde 2021, já foram mais de 35 milhões de doses aplicadas, e a cada dia a gente tem mais novidades. À medida que a ciência avança, a gente também precisa avançar aí nessas ações de vacinação. Gleice bem colocou uma questão que a gente precisa sistematizar os nossos processos de trabalho. A sistematização dos nossos processos de trabalho, eles visam essa melhoria contínua dos processos. E a gente precisa promover um SUS e atuar num SUS que a gente gostaria de receber de tratamento nos serviços de saúde. Então, para eu qualificar minha equipe de imunização, eu preciso sistematizar. E o Ministério ele foi muito feliz quando ele incorporou aí, de maneira nacional, a metodologia do microplanejamento, que tem exatamente a ideia de priorizar o planejamento local, e a partir do planejamento local a gente vai realmente definir e implementar estratégias que serão as mais eficazes para aquele território. Porque se lá em Jequié, lá no município, né, na regional de Jequié, o carro de som é importante, talvez no centro de Jequié o carro de som já não seja tão bem visto. Mas lá na zona rural é o carro de som, o meio de comunicação social que a população mais adere e que realmente tem uma eficácia. Quem é que vai conhecer a realidade local, pessoal? Quem vai conhecer é exatamente aí os territórios locais. Nesse contexto, a gente fez parceria com todas as nossas regionais de saúde, que a gente agradece imensamente. Por quê? Porque todas as nossas regionais se empenharam aí e realizaram essas oficinas de microplanejamento, abrangendo todos os seus municípios da regional.
Então, todos os municípios foram capacitados e a ideia é que a gente possa promover atividades de vacinação de alta qualidade, independente da vacinação ser rotina, campanha, uma ação de vacina de intensificação ou mesmo um bloqueio vacinal. E outra coisa, Inês, quando a gente, profissional do SUS, né, a gente for questionar, dizer assim, Inês, qual é a sala de vacina que eu vou levar meu filho que nasceu? Qual é a sala de vacina que eu posso levar para que eu possa ter, né, uma vacina de qualidade segura? Aí a gente abrir a boca e dizer, olha, na Bahia nós temos mais de 3.000 salas de vacina, você pode escolher qualquer uma delas, porque minha equipe é o quê? A nossa equipe de imunização Bahia é uma equipe altamente qualificada. E eu confio por quê? Porque a gente tem um processo sistematizado de trabalho. E se a gente tem uma padronização nos processos de trabalho, a gente sabe que a vacina chegou com segurança em todos os municípios. Aliás, se não chegar com segurança, se tiver uma excursão de temperatura, uma alteração na coloração, algo diferente, né, do que está preconizado pelo Programa Nacional de Imunização, nós temos também os nossos planos de contingência e temos também as notificações que a gente precisa fazer. É a vigilância pós, né, distribuição dessas doses de vacina. Então, a gente precisa realmente cada vez mais aí, incorporar essas atividades de vacinação de alta qualidade nas nossas rotinas de trabalho, valorizando cada vez mais as equipes locais, e aí a gente destaca as equipes das salas de vacina. As equipes das salas de vacinas precisam participar desse planejamento, porque elas estão inseridas no contexto, quanto de pessoas elas precisam vacinar? Qual é a minha meta diária, minha meta semanal, minha meta mensal? Então, desculpem, a gente precisa realmente avançar aí nessas ações em todo o território baiano, e a gente faz parte de um programa, né, como eu disse, né, que a gente tem a felicidade de compor essa grande, maravilhosa equipe de imunização Bahia, e a gente agradece aí a todos pelo empenho e pela competência. Ufa, menino, eu fico aqui imaginando o trabalho que dá, né, para vacinar esse povo todo, não é fácil não. Gleice, se você quer complementar, eu queria perguntar para você, Gleice, quem é que deve se vacinar? Então, a vacinação está disponível, como a Vânia falou, né, do mamando ao caducando. Em 2004, o Ministério da Saúde ele normatizou isso, né, instituiu os calendários nacional de vacinação para criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso e também, né, para a gestante. E o que é que a gente percebe, às vezes, muito na prática, é o olhar voltado muito para a vacinação da criança e da gestante. Então, o adulto e o idoso, e principalmente o adulto, ele tem um olhar negligenciado, né? Então, a gente, às vezes, negligencia a vacinação para a população adulta. Então, a gente foca na criança, foca na gestante, e aí o adulto e o idoso, ele fica, por vezes, ali esquecido do serviço de vacinação. Então, é importante que as unidades de saúde implementem na sua rotina. Então, o usuário chegou para fazer, vai marcar um serviço de odontologia na unidade, vai marcar para fazer um preventivo, vai marcar para fazer um curativo, veio para fazer um curativo, solicita a caderneta de vacinação, vê como é que está a situação, né, daquele usuário. Então, a gente teve, recentemente, aqui na regional, notificação por tétano acidental. Então, assim, o tétano acidental é uma doença totalmente prevenível por vacina. E um desses casos foi a óbito, né, um adulto jovem, infelizmente, né, pela falta da vacinação. Então, a vida que foi perdida, né, e isso não tem preço, e a gente não tem como resgatar isso, mas a gente pode evitar que isso aconteça a outras pessoas. Então, a gente precisa ofertar a vacina, a gente precisa divulgar que esse calendário de vacinação está disponível. Então, a gente tem vacina para criança. Então, a gente sabe que o primeiro ano da criança é o período em que ela vai ter mais vacinas, né, a tomar. Então, assim, tem vacina ao nascer, que é a BCG, a hepatite, né, a vacina contra a hepatite B. Aí no segundo mês tem penta, tem VIP, tem pneumo, tem rotavírus. Então, a gama de doenças, né, que a gente vai conferir proteção com a vacinação para essa criança. Meningo C, aí nós temos febre amarela, tríplice viral, tudo isso disponibilizado para a criança no seu primeiro ano de vida. Né? Tem os reforços, né, que vão ser... lembrar que a gente precisa fazer com que a pessoa compreenda, né, o calendário de vacinação no sentido de cumprir aquilo que está previsto. Então, se eu tenho uma vacina para tomar e que o esquema dela é de 2 doses, o usuário tem que ter ciência que ele precisa finalizar aquele esquema, ele precisa tomar as 2 doses. Se tiver reforço, ele precisa tomar também o reforço. Por quê? Porque se ele começa o esquema
e ele não termina, ele não vai ter a proteção conferida. Então, a gente só pode garantir a eficácia da vacina quando ela é feita, né, da maneira para a qual ela foi fabricada. Então, se é um esquema de 2 doses, se é um esquema de 3 doses, ele precisa ter ciência, ele vai precisar retornar à unidade para complementar esse esquema, porque senão ele não vai estar protegido, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente vê essas falhas vacinais, né? E aí a importância da busca ativa, né? O agente comunitário de saúde é importantíssimo nesse processo, né? Porque ele vai estar na casa do usuário, ele vai estar fazendo ali, né, a busca ativa, ver quem é o faltoso, buscar essa população, né, que não está vacinada para poder resgatar não só a criança, né? Não só a criança, mas também os outros grupos etários aí, a que o Ministério também já, né, abriu o leque aí para vacinação. Então, a gente tem vacina disponível para todas as faixas etárias, né, para todos os grupos etários. Adolescente, então, adolescente a gente tem, né, a vacina contra HPV, que é uma vacina que protege contra um determinado tipo de câncer, né? Foi uma vacina, né, introduzida no calendário em 2015 e que, na ocasião, gerou algumas polêmicas, né? Porque tinha-se a falsa ideia de que se estava estimulando o início precoce da atividade sexual, mas não, a gente está protegendo. Então, não é sobre atividade sexual, é sobre prevenção de câncer, né? E a gente precisa fechar nessa informação, bater nessa informação. É uma vacina que a gente tem que vai conferir uma proteção contra um determinado tipo de câncer. E a gente tem disponível isso no SUS, né? No posto de saúde. Então, adolescente de 9 a 14 anos tem lá a vacina disponível para ele, né? Pessoas com algumas determinadas condições clínicas especiais que a gente falou, né? Do CRI, também tem direito a essa vacinação do HPV, mas ele precisa ter acesso a essa informação, né? O adolescente tem direito à vacinação da CWY, né? Uma vacina contra a meningite que vai proteger contra 4 sorogrupos, né? Contra a meningite, A, C, W, Y. Então, assim, é importante que ele saiba que ele tem direito. É importante. O adolescente, a gente tem visto, a SBI, né, que é a Sociedade Brasileira de Imunização, ela tem divulgado alguns vídeos feitos pelos próprios adolescentes para estimular outros adolescentes a tomarem a vacina, né? A participarem desse processo de imunização. Então, assim, a gente precisa lançar a mão dessas estratégias para chamar esse público, né, para trazer esse público para a sala de vacina. Então, a gente tem o idoso, né? A gente tem as vacinas aí para o idoso. Então, o idoso vacinado para vacinar contra hepatite B, né? Então, a gente não tem hoje não tem mais uma limitação de faixa etária para hepatite B para o idoso. Isso foi ampliado, ficou universal pelo Ministério a partir de 2015. Então, foi ampliada a faixa etária a partir de 2015 para toda a população. Então, assim, lembrar que a hepatite B também é uma doença sexualmente transmissível, né? Então, a gente precisa também. Então, a gente tem uma vacina disponível, né, para isso. O idoso tem direito, né, a vacinação contra a tríplice viral, se ele tiver, o adulto, ele tem direito à vacinação contra a tríplice viral, se ele tiver de 20 a 59 anos. Então, a gente precisa pensar nesses grupos, né, para a gente correr atrás desse grupo e evitar, né, o que aconteceu recentemente aqui na região, da gente ter um óbito, né, por tétano. Então, a gente tem pessoal da construção civil, né, muitas vezes que trabalha, está ali exposto constantemente ao risco, né? A gente, quando na nossa própria casa, a gente tem, né, quem não é vacinado, a gente precisa também ver nossos pais, né, nossos familiares que estão ali convivendo conosco, se o cartão de vacina está em dia, porque muitas vezes a gente só vê as vacinas que estão na campanha. E a gente vê muito isso. Às vezes o usuário chega na sala de vacina, eu vim tomar vacina contra a Covid, com adulto, né? E ali, por vezes, a gente só enxerga a vacina da Covid e a gente não vê as outras vacinas que o paciente tem direito. E aí é nessa hora que a gente precisa, né, chamar esse usuário e falar, olha, você vai tomar a vacina da Covid, mas você também tem a vacina da hepatite B que você precisa tomar, você tem a vacina contra o tétano que você precisa tomar e que você não está aqui atualizado o seu cartão. Então, vamos aproveitar esse momento e já vamos fazer também essa vacina. Então, a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Então, a gente tem, né, vacinas disponíveis para todos esses públicos e a gente precisa, né, lançar a mão disso, aproveitar essas oportunidades, aproveitar os serviços de saúde. O momento em que esse usuário vai procurar, né, a unidade de saúde para fazer algum outro procedimento que não especificamente ir para a sala de vacinação, para fazer já essa busca ativa ali naquele momento, né, e ali a gente, né, conseguir pegar aquele paciente ali, aquele usuário, para já atualizar, né, e manter isso, seu calendário de vacinação em dia, porque isso é fundamental. Então, a gente precisa evitar, né, que doenças
que já estão controladas por vacina retornem. Né? A gente teve em 2018, 2019, surto de sarampo. Então, a gente tinha ganhado o certificado de país livre de sarampo em 2016 e 2019 nós perdemos, né, por conta da baixa cobertura vacinal, e aí a gente ficou com bolsões de suscetível nos territórios que acabou facilitando a disseminação do vírus. Né? Então, aí a gente... o que foi que Vânia falou no início? O PNI foi vítima, né, do próprio sucesso. O fato da população não ver hoje as doenças, né, acha que a doença não existe, acha que não precisa, que não tem necessidade de se vacinar, mas a gente precisa sim, porque a gente não tem, a doença não está eliminada. A única doença que a gente conseguiu erradicar foi a varíola, e foi erradicada pela vacina, né? Então, na década de 70. Então, a gente teve esse ganho, mas de lá para cá a gente ainda não conseguiu. Então, a gente conseguiu controlar várias doenças por conta da vacinação, mas erradicar a gente ainda não conseguiu. Então, se a gente não erradicou, ainda existe o risco, né? Então, para a gente não ter a oportunidade que essas vacinas retornem para que as doenças retornem para esses territórios, é só através da vacinação. Então, a gente precisa garantir coberturas vacinais, né, altas e homogêneas, para evitar que existam ali nos municípios uma área do município que não esteja vacinada e que esteja ali exposta, né, a ter uma doença imunoprevenível. Então, é importante esse processo de vacinação. A gente precisa cuidar para que as coberturas vacinais estejam altas e elevadas por isso, né? Porque a gente precisa evitar que essas doenças retornem para o território. Então, a população, por vezes, quando ela perde a percepção do risco, ela dá aquela afrouxada e aí esquece de procurar, né, o serviço de vacinação. Mas aí, quando vê os casos da doença aumentando, aí aquela busca desenfreada pelas unidades de saúde acontece. A gente teve isso em 2018, com o surto de febre amarela, que teve em algumas unidades, né, alguns estados aqui, algumas unidades federadas no país, e que fez com que a população, né, fosse procurar a vacinação de febre amarela, precisou, inclusive, na ocasião, fracionar a dose, porque não tinha vacina para todo mundo, dado a busca, né, da população com medo da doença. Então, a gente fala que o brasileiro ele não tem medo da vacina, ele tem medo da doença. Mas quando ele perde essa percepção de risco, de que a doença de fato existe, aí ele afrouxa e aí deixa de procurar o serviço de vacinação. Você falou de muitas coisas importantes, mas algumas me chamaram a atenção e me lembraram alguns exemplos. Aqui em casa já tenho uma menina de 10 anos vacinada para HPV, um menino de 16 anos vacinado para o HPV. Então, assim, a gente precisa realmente quebrar um pouco esse preconceito que se tem com a vacina do HPV, de achar que não é necessário, é muito novo, muito nova, e não vai ter relação sexual, mas, na verdade, a vacina tem que ser dada naquele período para ter um efeito, né, lá na frente. E parar de ter preconceito. Então, estou dando meu exemplo, que eu estou com os meus filhos vacinados para HPV. Outra coisa que eu queria comentar é uma situação pitoresca, né? Eu peguei uma vez um ônibus, e aí um senhor sentou ao meu lado e me disse que não tinha tomado nenhuma vacina Covid. E ele bebia de manhã até de noite. E ele me falou assim, a senhora não usava o álcool para se proteger do vírus? O álcool já está no meu sangue. E aí eu fiquei assim, conversando com ele, né, tentando convencê-lo de que ele precisava tomar vacina, de que aquele álcool que ele bebia não era o mesmo álcool que nós usamos para a higienização e tal. E aí eu fiquei pensando sobre esses mitos, essas crendices, né? Essas coisas que a população acredita. Já estou protegido porque o álcool está no meu sangue. E aí puxar uma próxima pergunta sobre a adesão, né? Como é que tem sido a adesão à vacina aqui no nosso estado e depois na nossa região? Porque realmente eu não consegui convencê-lo de que o álcool no sangue não era a mesma coisa do que o álcool em gel. Mas vamos lá, como é que está a adesão? Inês, só para você ter uma ideia, nós temos aqui na Bahia, né, um público elegível para fazer a vacina de bivalente de mais de 12 milhões de baianos. E até o momento, né, somente 14% desses baianos fizeram reforço com a bivalente. Né? Então a gente realmente se preocupa, porque de fato, né, 11%. as pessoas, 14% de cobertura de bivalente na Bahia. É o que está no Localiza SUS e os municípios têm alimentado regularmente o sistema, né,
de vacinação contra a Covid-19, ou seja, mais de 10 milhões de baianos já poderiam ter feito a sua dose de reforço de bivalente e ainda não fizeram. Agora o Ministério da Saúde já está recomendando a gente fazer uma dose de bivalente a partir de agora, do mês de dezembro, para 2 grupos, né? Importante aí a gente já saber quais são esses grupos que já podem fazer a partir de dezembro, a partir de agora, sua dose de bivalente. Se já tiver mais de 6 meses da última dose de vacina contra a Covid, sendo idoso, ou seja, pessoas aí a partir de 60 anos, ou imunossupressos a partir de 12 anos de idade, a gente tem, então, a necessidade de realizar outra dose de bivalente, né? E se a pessoa não fez dose de bivalente ainda? Agora tem a recomendação de fazer. Se já é idoso de 60 anos ou mais e imunossupresso a partir de 12 anos, a partir de agora, mês de dezembro, o Ministério da Saúde já recomenda uma dose de bivalente, que seria até uma outra dose de reforço de bivalente, para quem já tem mais de 6 meses da última dose. Importante, Inês, a gente ficar sempre acompanhando, porque sempre tem novidades aí em relação a essas cadernetas, né? Esses calendários de vacinação. Então, isso é uma novidade, essa nota foi lançada esta semana, os municípios ainda estão se adaptando a essa nova informação, e a gente sabe que quanto mais a ciência avança, também a gente precisa ir avançando nessas medidas de proteção. Lembrar que a Covid também é um vírus que tem mutação genética importante, e aí a gente precisa avançar nessas ações para garantir aí cada vez mais uma proteção ampliada para a nossa população. Gleice. E a nossa regional, Gleice? A gente acompanha o mesmo cenário aí do estado, né? Principalmente na população infantil. Né? A população adulta, a gente teve uma adesão, né, até maior, principalmente no início da pandemia, né? No início da vacinação, né, em 2021, que foi a população estava ávida por uma vacina, então a gente teve uma resposta boa, mas, assim, o adulto se vacinou, mas tem receio de vacinar a criança. Né? Então, a gente tem visto, principalmente a população infantil, menor de 5 anos, também acompanhando esse mesmo cenário aí do estado de baixa vacinação contra a Covid-19. Na última, a gente teve agora um evento, né, a jornada SBI, de imunização, da Sociedade Brasileira de Imunização, que foi agora dia 17 de novembro, em Salvador, e aí eles falaram justamente sobre isso, né, os casos de internamento por Covid hoje estavam, né, aumentando na faixa etária infantil, que é justamente a população que está, né, com o menor índice de vacinação contra a Covid. Então, a gente precisa, né, o medo que eles têm, é isso que a gente fala, a desinformação causa o medo, e a gente precisa levar a informação, né, para a população. Então, não tem por que ter medo de vacinar, né? Então, assim, todos os municípios da regional relataram, né, essa dificuldade de vacinação da criança, né, essa resistência em vacinar o público infantil contra a Covid-19. Para as outras vacinas do calendário, nem tanto, mas especificamente para a Covid-19, todos os municípios relataram essa dificuldade, e a gente precisa, né, pensar estratégias para que esses pais, né, os responsáveis por essas crianças, eles possam trazer essas crianças para serem vacinadas, porque elas estão, sim, expostas aí à infecção por Covid-19. Sim. Gente, nós temos aqui uma pergunta de Vanessa. Vânia, como lançar no sistema essa dose de bivalente? E um comentário aqui de Maristela de que tem sido o pior público para vacinar contra a Covid. Vera, Deus parabéns. Estão falando, Vanessa falou que a live está maravilhosa. Enfim, não sei se você poderia responder essa pergunta agora, Vânia, sobre como lançar no sistema. E aí, na sequência, eu queria saber de você o seguinte: essa dificuldade de adesão, né, tem a ver com várias questões, entre elas o medo das reações adversas. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a vacina pode gerar reações adversas. Quais são as precauções que a gente realmente deve ter? Então, vamos lá. Você poderia tentar responder agora? Não sei se já dá para responder agora essa pergunta.
Tranquilo, Inês, tranquilo. Em relação ao registro da bivalente, a recomendação do Ministério da Saúde é que seja lançada como dose de reforço, né? Mas eles ainda não mandaram a nota, né? Instruindo realmente, uma nota técnica orientando. Então, deve ser lançada, provavelmente, o sistema já deve ter essa opção lá de quem já fez o primeiro reforço de bivalente, lançar como segundo reforço. Quem ainda não fez, lança como primeiro reforço de bivalente. Então, a gente vai avaliar a caderneta de vacinação. Mas essa informação, o Ministério ainda não emitiu oficialmente para a gente. Isso é o que a gente acredita que ele vai lançar aí como orientação nos próximos dias, porque eles emitiram a nota recomendando essa dose aí de bivalente para idosos e imunossupressos que já tenham feito a vacina contra a Covid há mais de 6 meses, mas ainda estamos aguardando essa nota em relação ao registro. O que nós acreditamos, pelo histórico, é que os registros sejam lançados dessa maneira, tá? Mas a gente vai aguardar e sempre, né, a nossa equipe vai atualizar a toda a rede em relação a esses registros. Hoje, a gente vai buscar o histórico e vai lançar como reforço. Primeiro, segundo, a depender do histórico vacinal. Outra pergunta que você fez aí, a gente precisa, e isso, Inês, na saúde é extremamente importante, não só na saúde, mas em outras áreas, mas a gente chama aqui mais atenção para a saúde, é em relação ao risco-benefício. Sempre a gente vai ter que avaliar risco-benefício. Risco-benefício, pessoal, é uma questão que a gente já acorda no risco, e a gente já vive no risco, e é o tempo inteiro risco. E para a gente diminuir risco, a gente precisa adotar práticas cada vez mais seguras, sejam elas, né, de saúde, ou mesmo outras aí que a gente precisa ter algumas práticas para a gente ter mais segurança. O que nós temos hoje em relação à produção das vacinas é um sistema cada vez mais qualificado para a produção de vacinas. Ou seja, Inês, as vacinas têm sido cada vez mais seguras. A gente tem, para produzir uma vacina, várias fases antes da gente liberar essa vacina para uso humano. E essas fases, né, passam inclusive por ensaio clínico. A gente teve uma excepcionalidade, que quando a gente teve o lançamento da vacina contra a Covid-19, a gente não podia esperar muito tempo. Ainda assim, se esperou, né? Foi quase um ano para a vacina chegar aqui no Brasil. E à medida em que o tempo ia passando, milhões e milhões de pessoas morriam de Covid-19 no mundo inteiro. As vacinas, excepcionalmente as de Covid, elas foram trazidas aqui para o Brasil de maneira emergencial e elas estavam sendo liberadas com uma liberação emergencial. De 6 meses para uso, depois vocês ouviram dizer, a vacina prorrogou a validade, porque ela teve a licença emergencial para atuar naqueles 6 meses. Mas o fabricante, né, e a gente tinha uma data de validade do fabricante que era bem segura para a gente usar por mais alguns meses. Mas a gente precisou realmente enfrentar a pandemia da Covid-19 com os recursos que a gente tinha. E a gente tinha vacinas que precisavam ser realmente utilizadas na população e foram. Graças a Deus a gente teve aí diversas plataformas diferentes de vacinas, porque senão a gente não teria dado conta. Aqui no Brasil são mais, né? Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros e a gente precisava realmente de um produto para atender a necessidade de toda a população. Estava ali vulnerável e pessoas adoecendo, sobrecarregando os serviços de saúde e ninguém falava mais de outra doença, só falava de Covid-19 e a cada dia o número de óbitos aumentando. Veio a Coronavac, que foi a primeira remessa. Logo depois tivemos outra plataforma, que foi a da AstraZeneca, que é uma vacina de vetor viral não replicante. Depois a gente teve aí a vacina de RNA mensageiro, a Pfizer. Tivemos também a Janssen, que é da mesma plataforma, né, de vetor viral não replicante. E foram vacinas que fizeram muita diferença e que foram capazes de mudar o cenário epidemiológico. Com o tempo, a gente observou, né, que apesar da gente já ter aplicado aí milhões e milhões de doses, aqui na Bahia foram mais de 35 milhões de doses de vacina, Inês. A gente teve notificação de eventos adversos associados à vacina, a gente teve. E a gente precisava ter, né? Afinal de contas, o produto estava sendo aplicado na população e por mais seguro que o produto fosse, a gente precisava fazer o quê? A gente precisava fazer o acompanhamento. E se tivesse qualquer evento supostamente atribuível à vacinação ou imunização, uma associação temporal aí dos últimos 30 dias, a gente precisava fazer uma investigação
para, de fato, avaliar se houve uma causa, né, realmente relacionada à vacinação. E assim a gente fez ao longo desses últimos anos, né, com a vacina da Covid, e a gente faz isso rotineiramente para todas as demais vacinas do calendário. Com o tempo, a gente percebeu que a gente teve um pouquinho de aumento, né, de casos mais notificados de eventos com as vacinas de vetor viral não replicante. E aí a gente teve, inclusive, contraindicação para usar essas vacinas para alguns grupos de população. Mas a gente sabe, e aí com propriedade a gente pode falar isso, Inês, é que, sem dúvida alguma, o risco da doença era muito maior do que qualquer risco relacionado a qualquer vacina de qualquer plataforma que a gente utilizou aqui no Brasil. Hoje a gente tem aí à disposição da população ainda a vacina Coronavac, que é uma vacina inativada contra a Covid-19, e nós temos também as vacinas Pfizer, né? Pfizer a gente tem vários tipos. Tem a Pfizer Baby, para menor de 6 meses a menor de 5 anos. Tem a Pfizer Pediátrica, que é para de 5 a 11 anos. Tem a Pfizer Adulto, que é a Pfizer monovalente, a partir de 12 anos. E a Pfizer Bivalente, né, que já traz aí, né, a variante da Ômicron, para a população também de 12 anos ou mais. Mas aí a gente vai trabalhar com alguns grupos prioritários específicos. Lembrando que a bivalente estava aí, né, disponível para a população em geral a partir de 18 anos e mais de 10 milhões de baianos ainda não fizeram a dose de bivalente. E isso realmente é preocupante. A gente está falando de uma doença que não tem nem tanto tempo que a gente viveu esse cenário caótico, né, e a gente não pode negligenciar. Temos cepas novas circulando, a vacina confere proteção, minimiza aí, né, a possibilidade de a gente ter casos graves e óbitos decorrentes da doença, mas a gente precisa ampliar a proteção. E para a gente ampliar a proteção, a gente precisa, às vezes, atualizar as próprias composições das vacinas, como também a gente precisa manter a vacina o mais atualizada possível. Então, Inês, risco-benefício, voltando à pergunta original, a gente tem sempre que ponderar, e eu falei especialmente da vacina contra a Covid-19, porque foram vacinas que a gente teve o teste clínico na população. Isso assustou inicialmente muita gente. Eu lembro que as vacinas, a primeira remessa de vacinas que chegou aqui na Bahia, foram para as aldeias indígenas, né? Os índios eram um dos grupos prioritários, né? A gente tinha os idosos extremos de idade, a gente tinha, então, os profissionais de saúde que estivessem ali na assistência direta aos pacientes, e a gente tinha também os indígenas, a primeira remessa de doses. E a vacina a gente encaminhou imediatamente para as aldeias, para as comunidades indígenas, e a gente teve a resistência de algumas aldeias, porque era a primeira remessa de doses, e teve aldeias que disseram, não, a minha vacina vai ficar na rede de frio, e eu só vou usar daqui a 2 meses. Por que só usar daqui a 2 meses? Porque é um produto novo, eu não sei se vai ter reação. E eles não liberavam a vacina e, ao mesmo tempo, não usavam a vacina. Então, várias aldeias indígenas tiveram essa conduta. A gente precisou trabalhar muito com o nosso Distrito de Saúde Indígena para que a gente realmente pudesse orientar, explicar à população. Era um público realmente vulnerável e a gente precisava avançar nas ações de vacinação, mas a gente também precisava respeitar a cultura do povo. E a gente só fez a vacina quando, de fato, eles liberaram. A gente chegou a negociar, digo, bom, já que vocês não querem fazer agora, e tem muita gente querendo, então a gente troca. A gente libera essa agora para a população, e quando vocês quiserem, aí vocês serão novamente priorizados. E assim a gente conseguiu, porque algumas aldeias levaram muito mais de 2 meses para aceitar a vacinação no seu território. E aí, quando viu realmente que a vacina já estava sendo aplicada e a população sendo protegida, disseram, não, agora é minha vez, pode trazer que agora a gente já vai fazer com segurança. Então, é só para a gente aí ilustrar, né? Vânia, você me lembrou a revolta da vacina. Pois é. Você foi lá para 1904, né? Mas vamos lá. Isso até hoje a gente não pode obrigar as pessoas, mas a gente precisa esclarecer, levar informações seguras. E realmente, se a gente não fizer isso, pessoal, a gente vai estar pondo em risco não somente a saúde daquele indivíduo que não quer se vacinar, mas a gente se preocupa, e o nosso papel enquanto saúde pública é exatamente com a saúde das coletividades, né? Então a gente precisa realmente se preocupar aí com nossa população de uma maneira geral. Então, complementando a fala de Vânia, né, quando ela fala da questão da segurança, então há a farmacovigilância, né? Então,
a vacina, independente de ser Covid, qualquer uma outra vacina que a gente utiliza, né, na nossa rotina, no calendário aí de imunização. Então, a gente acompanha esse processo de farmacovigilância. Então, todas essas vacinas, elas são monitoradas. Então, qualquer evento, né, adverso com relação a essa vacinação, a gente, né, é monitorado pelos municípios, é feita a notificação, é feita a investigação, né, desses casos e aí é emitido o parecer. Então, assim, há esse processo. É a quarta fase aí, né? Vânia citou as fases aí da produção das vacinas, né? As fases pré-clínicas, as fases clínicas, né, dos ensaios, e aí já parte para os testes humanos, fase 1, fase 2, fase 3, e aí a gente chama essa fase 4 aí, a farmacovigilância, que é justamente esse monitoramento, né, pós-utilização da vacina. Independente de ter sido vacina Covid, qualquer uma outra vacina que a gente utilize aqui, a gente tem esse processo aí de farmacovigilância, de fazer esse monitoramento, né, e essa questão da vigilância aí dos eventos adversos. Perfeito, perfeito. Vocês vejam que combinação perfeita que eu fiz também aqui na nossa live com vocês duas. Meu Deus, olha, nada fica fora do radar dessas duas. Meninas, me contem, tem as vacinas que vocês citaram, né, os imunobiológicos especiais. O que é isso? Quem tem direito a isso? Quando é que isso é liberado? Fala um pouquinho pra gente. Eu não sei se Gleice começa, a Ivânia conclui pra gente arrematar. Olha só, essas vacinas especiais, elas são destinadas a pacientes com condições clínicas especiais. E aí a gente tem uma gama de patologias, né, que são previstas pelo CRI, que eu falei no início da live, né, que é o Centro de Referência Imunobiológico Especial. Então, aí nós temos, né, pacientes diabéticos, que têm direito, por exemplo, a quimio 23. Nós temos pacientes com doenças pulmonares, com problemas cardíacos, pacientes oncológicos, né, em tratamento oncológico, pacientes transplantados de medula óssea, pacientes transplantados de órgãos sólidos, tanto quem recebeu o transplante, quem doou o órgão, quanto quem recebeu. Então, são públicos, né, específicos e que têm direito, né, a essa vacinação. Portadores de trissomias, pneumopatias crônicas, doenças renais, né, alguns tipos de condições de nefropatias, cardiopatias, como eu já falei, algumas doenças respiratórias, DPL6, que aí dão direito, né, a essa população, a esses usuários, a ter acesso. Então, para eles acessarem essa vacina, precisa de uma prescrição médica. Né? Então, o médico precisa prescrever essa vacina, né, encaminhar o relatório, e aí esse usuário ele vai procurar a Secretaria de Saúde do seu município, né, para que a Secretaria de Saúde do município repasse esse pedido para a regional. Então, é encaminhado, por exemplo. Então, vamos pegar aqui o município de Jequié, né, que é aqui a base da regional, por exemplo. Então, o médico fez a prescrição de um imunobiológico especial para um determinado paciente. Então, ele vai para a Secretaria de Saúde, leva o relatório médico, e aí ele leva a carteira de vacinação dele, ele leva o documento dele pessoal, né, o cartão do SUS, RG, CPF, e aí o município procede o encaminhamento para a agente da regional. Então, ele vai fazer essa documentação, não precisa ser física, né, então, para facilitar esse processo. Então, ele escaneia essa documentação e encaminha para a gente por e-mail. Então, cada município, né, todos os municípios da regional, eles sabem para qual e-mail encaminhar essa documentação, e aí essa documentação vem a ficha de solicitação desse imunobiológico especial, que é um formulário específico, que os municípios também já têm conhecimento, o relatório médico, né, a carteira de vacina desse paciente, os dados deles, né, de identificação pessoal, e aí encaminha para a gente na regional. Então, aí a gente faz a avaliação, né, o CRI, a gente faz essa avaliação de toda essa documentação, a gente faz o checklist, está tudo ok com todos os documentos estão ok? Ok na lista, beleza. E aí a gente vai proceder com a análise do relatório médico, né, para ver se aquele paciente é elegível pelo CRI. E aí a gente não está dizendo que a prescrição médica foi equivocada, certo? Né? Para não dizer que foi um paciente, por exemplo, acontece muitas vezes com HPV. Né? Então, há uma solicitação, por exemplo, de HPV para um paciente, porque na rede pública a gente tem HPV disponível para 9 a 14 anos, né? Menino e menina. E aí, de repente, vem para uma adulta, né? Uma mulher adulta jovem, um adulto jovem aí de 36 anos. Só que ele não tem nenhuma outra comorbidade, ele não é um paciente oncológico. Então, ele não se enquadra dentro dos critérios do CRI para receber essa vacina.
E aí vem o parecer, né, informando que o paciente não é elegível pelo CRI para receber aquela vacina. Não está dizendo que a prescrição é equivocada, apenas que pela rede pública ele não teria direito àquela vacinação, mas que ele pode sim tomar aquela vacina na rede privada. Mas o paciente, sendo elegível pelo CRI, atendendo os critérios das patologias para os quais o CRI atende, aí essa vacina é liberada, né? O CRI dá um parecer favorável, e aí essa vacina vem para a regional e a gente repassa para o município para que ele entre em contato com esse usuário para poder fazer uso da vacinação. Por vezes, o paciente tem direito até a mais de uma vacina, além da solicitada. Então, no próprio parecer do CRI, vem a indicação. O paciente tem direito ao uso de tal e tal e tal medicação. Às vezes, quando é solicitação, por exemplo, de pneumo 13 e pneumo 23. Então, digamos que houve uma solicitação médica para utilização, por exemplo, o paciente tem uma fibrose cística, ele tem direito à vacina pneumo 13 e pneumo 23. E aí houve um relatório de solicitação apenas da pneumo 23. Mas o CRI sabe que pela condição clínica dele, ele teria também direito, né, à pneumo 13. E aí o CRI já tem o cuidado, né, de encaminhar essa vacina. E de dispor, né, informar, esse paciente também tem direito à hepatite A, esse paciente também tem direito à vacina contra a IB, né, a vacina contra hemófilos influenza do tipo B. Então, assim, ele já dá esse parecer informando quais outras vacinas esse paciente também tem direito. Né? Às vezes, quando é só pneumo 13 e pneumo 23, o CRI já manda junto, porque esse paciente precisa usar pneumo 13 primeiro para depois usar pneumo 23, não a título apenas da gente otimizar aí o calendário, porque se ele fizer pneumo 23 primeiro, para depois ele fazer pneumo 13, ele precisa esperar aí 1 ano, né? Então aí, quando tem essa indicação de fazer uso das duas, o CRI já dá esse parecer, né, já informa que esse paciente também teria direito a mais vacina além da solicitada, e quando é no caso, particularmente de pneumo 13 e pneumo 23, quando há disponível já na rede, o CRI já faz o envio dessa vacina para que esse paciente otimize aí seu calendário de vacinação. Então, assim, são várias condições clínicas, né, mas é feita sempre com a prescrição médica. Então, para a solicitação via CRI, precisa desse relatório médico para fazer essa solicitação. Uma aula, né? Aí, Inês, para complementar, é importante a gente lembrar que a gente precisa realmente levar as vacinas até os pacientes, e não os pacientes até as vacinas. A preocupação nossa aqui na Bahia era exatamente a questão da estrutura física do CRI. A gente só tinha, né, 3 CRIs físicos aqui na Bahia, inicialmente 2, um CRI UFBA e o CRI do Couto Maia, aqui na capital do estado. E aí, com o tempo, a gente já conseguiu implantar o CRI lá em Vitória da Conquista, lá no sudoeste do estado. Essa semana a gente inaugurou o CRI lá em Ilhéus, né? Foi mais um CRI aqui na Bahia, então a gente já está com mais uma unidade física atendendo aí essas pessoas. Mas você há de convir que a quantidade de CRIs ela é insuficiente para a demanda, né, de pessoas que são portadoras de condições clínicas especiais. E para a gente fazer chegar essa vacina nos 417 municípios baianos, a gente precisou fazer essa articulação com as nossas regionais. Em todas as nossas regionais, e a gente tem 30 centrais regionais de rede frio, a gente tem hoje estoque estratégico de imunobiológico especial. E esse estoque estratégico de imunobiológico especial, ele vai ser liberado para os municípios à medida em que a nossa regional vai avaliar a elegibilidade daquele paciente. Significa dizer que o paciente pode ir em qualquer sala de vacina. Às vezes, a Secretaria Municipal é distante da casa do paciente, mas ele tem uma unidade de saúde da família ali próxima. E isso tem que valer para os 407 municípios baianos. Então, ele pode dar entrada na secretaria por meio daquela sala de vacina mais próxima que ele tem na residência. Então, ele leva ali, né, a solicitação médica que vai atestar aquela condição clínica que ele tem. E aí, a Secretaria Municipal vai receber essa solicitação, que pode ser por e-mail, como o Gleice bem colocou. As regionais e os municípios, eles sabem quais são seus e-mails de referência. Então, todo município sabe qual é o e-mail para fazer chegar isso, para que a nossa equipe da regional possa fazer essa avaliação. E a partir daí, a gente vai fazer a análise, né? A regional faz a análise e encaminha a vacina para a sala de vacina mais próxima do paciente. É o SUS, né? É o SUS fazendo chegar a vacina aí, né? Em todos os cantos da Bahia, em todos os cantos do Brasil, levando proteção para a nossa população. E o nosso Zé Gotinha, né, fazendo sucesso. Então, a gente precisa cada vez mais, Inês, divulgar que existe esse centro de referência
mas que ele não precisa se dirigir ao centro de referência. A gente tem um protocolo, né, sistematizado e bem implantado no SUS, e ele vai ser atendido via protocolo CRI, né? É claro que se ele estiver próximo de um CRI de referência, ele pode se dirigir diretamente ao CRI. Mas se ele não estiver próximo, ele pode fazer esse envio de documentação. E por meio desse envio de documentação, a gente vai fazer análise e vai liberar todos os imunobiológicos que ele tem direito pelo SUS. E muitos pacientes oncológicos sequer sabem disso. E para saber, precisa acompanhar a gente, precisa acompanhar os nossos profissionais de saúde, precisam cada vez mais esclarecer isso para os pacientes. É exatamente com a ampliação da proteção que esse público vai adoecer menos. A gente vai diminuir mortalidade para esse público que já é um público mais vulnerável. Então, a gente precisa realmente fazer chegar a vacina e levar aí saúde para toda a nossa população, conforme aí todas essas diretrizes do nosso SUS, né, e do nosso PNI. Então, parabéns, Gleice, aí, a Jequié, né, que muito vem contribuindo para a proteção da população aí de toda a regional, né? Como também a gente parabeniza a todos os profissionais que hoje já se empenham em realmente levar a informação segura para a população, e somente assim a gente vai cada vez mais ter uma utilização até maior desses imunobiológicos, porque se a gente sabe o número de diabéticos que a gente tem, eu não preciso, no centro de referência para diabetes, pedir relatório médico, porque eu já sei que todo mundo que está ali matriculado tem diabetes. Então, eu já posso, né, levar para aquele meu centro de referência de atendimento especializado as vacinas que são indicadas para aquele público. E é isso que a gente vem fazendo aí nos territórios, incentivando, né, essa ampliação de acesso, não somente às vacinas de rotina, como também as vacinas que a gente diz, né, dos nossos centros de referência para imunobiológicos especiais. Meninas, vocês são maravilhosas, viu? A live tá maravilhosa. Eu queria agora saber se vocês gostariam de complementar alguma coisa que eu não perguntei. E daqui a pouco a gente parar para tirar uma foto aqui, né? Para registrar essa live. Quem gostaria de comentar? A conclusão, na verdade. Eu quero começar a concluir a nossa live. Eu quero agradecer, Inês. Eu quero agradecer aí o convite, né? Dizer que a gente está sempre à disposição, né? Com muita alegria que, de fato, a gente reserva um tempo, né, fora aí do nosso horário, né, de expediente convencional para falar de um assunto que é saúde. E se falar de saúde é sempre motivante. E mais motivante ainda quando a gente tem uma população que também está imbuída nesse processo de levar informação segura aí para a população. Então, eu fico muito feliz, né, em fazer parte dessa grande equipe SUS Bahia e mais especialmente ainda da equipe de imunização Bahia, quem eu agradeço aí, as nossas regionais, aos nossos municípios, aos nossos vacinadores, as nossas salas de vacina, os agentes comunitários. Eu digo para você, realmente, para vacinar para a gente aplicar mais de 35 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, o quanto, né, a gente precisou, né, se organizar e levar segurança aí para a nossa população, porque a vacina não pode ser encaminhada de qualquer jeito. E a gente agradece, né, e a participação de cada um de vocês. Bem, eu gostaria de agradecer também, né, a Inês aí pela iniciativa, pelo convite, né, em tratar desse assunto tão importante, tão pertinente, né, Vaninha, que é parceira aí nossa também, né, dando esse apoio aí pra gente da regional. Faço, como ela falou, né, tenho orgulho de fazer parte, né, da equipe de imunização, né, do estado da Bahia. Agradecer também a parceria dos municípios, né, porque a gente não consegue, né, é uma equipe, então todos os coordenadores de imunização dos municípios, as equipes, as salas de vacina dos municípios. Na semana passada, a gente teve a oportunidade de fazer uma primeira turma aqui de curso de formação de trabalhadores de saúde. A gente disponibilizou 40 vagas, né, para os municípios aqui da região de Jequié, os 26 municípios, e foi assim um momento muito importante, e a gente pôde perceber a necessidade, né, a gente já vê isso nos territórios, quando a gente vai fazer os treinamentos, as atualizações, mas essa capacitação de 40 horas, a gente viu o quanto eles são ávidos por conhecimento, né? E o quanto que eles, na avaliação do curso, eles requisitaram por outros momentos, né, como esse. Então, a importância também que eles têm, né, que eles percebem, que eles sabem que é necessário essas atualizações, esses treinamentos, porque o calendário de vacinação é muito dinâmico, né? A prática do serviço de vacinação é muito dinâmica, eles precisam estar atualizados com relação a essa prática. E, assim, a capilaridade que o SUS tem, né?
de chegar, né? O Brasil é um país de extensão continental. E aí a gente vê o quanto que a gente tem de capilaridade para poder acessar cada territóriozinho desse, para poder levar a vacinação. E a gente faz isso, né, com aquele trabalho de formiguinha, com apoio mesmo de todo mundo, de cada sala de vacina, de cada trabalhador. A gente sabe que não é um trabalho fácil, né? A rotina do serviço de vacinação, assim, a demanda de trabalho é muito grande, mas a gente trabalhou na pandemia, né? Ioná é parceira minha aqui na imunização, aqui, colega da base. E assim, a gente estava praticamente morando aqui na regional. Então, assim, por mais que o trabalho, né, fosse. Chegou um momento em que nós duas adoecemos na rede de frio, por conta do trabalho já exaustivo, do cansaço mesmo, da demanda que era de serviço, mas ainda assim a gente se sentia gratificada por aquilo que a gente está fazendo, que a gente faz por amor, né? A gente sabe a importância do trabalho que é, do quanto isso reflete em vida para a população. Então, assim, eu não saberia descrever para vocês aqui a sensação que eu tive quando eu fui receber o primeiro lote de vacina da Covid no aeroporto. Era como se tivesse ali vidas envasadas ali naqueles frascos, né? E a sensação que eu tive, porque a gente via a pandemia em filme, a gente via a pandemia em livro, mas eu nunca tive vivenciado isso enquanto profissional de saúde. E a gente ter passado por tudo isso, né? A gente ter vivenciado isso, a gente ter conseguido, apesar, né, infelizmente, da quantidade de vidas que se perderam aí nesse processo até a vacinação ter iniciado, mas o quanto que a vacinação deu de respiro, né, para a gente poder seguir, né, seguir adiante. Então, assim, a vacina foi imprescindível, além das questões das barreiras físicas, das outras barreiras que a gente teve, mas a vacinação, ela foi imprescindível para que a gente retomasse, né, o nosso normal aí para as nossas atividades. Então, assim, eu quero deixar meu agradecimento, né, a todos que trabalham na imunização. A gente fala, o pessoal fala que quem toma cachaça da imunização não larga mais. E eu acho que é isso mesmo, porque assim, eu me apaixonei por esse tema, comecei a trabalhar com imunização aqui na regional em 2019, e assim, eu sou extremamente apaixonada por aquilo que eu faço, né? Então, assim, amo trabalhar com vacinas, e assim, em relação ao conteúdo, Inês, que você falou, né, se ficou alguma coisa, que eu me recorde, acho que não, viu? Para essa questão assim, de live, acho que você conseguiu contemplar aí tudo direitinho. Mas, assim, meu agradecimento a todos que participaram da live, né, a todos que estão nesse processo aí conosco, trabalhando na parte de imunização e que faz a imunização acontecer aí em todos os cantos, né, da Bahia e aí do país como um todo. Então, nosso agradecimento aí por trabalhar também, né, por se empenhar aí nessa bandeira, né, levantar essa bandeira aí que é importantíssima. Eu quero agradecer a vocês duas, né? Eu fico muito feliz por ter essa reciprocidade, né, com as minhas colegas. É tão bom quando a gente pode compartilhar as nossas missões de vida, né? Com pessoas assim que trabalham realmente porque sabem a importância. O trabalho dá dinheiro para sobreviver, mas não é só isso, né? É muito além disso. Acho que temos que trabalhar com sentido. Agradecer também as pessoas que participaram da live. A live é sucesso. Um bocado de colega aqui participando, comentando. Um beijo especial para a Ioná, que é parceira de Gleice aqui na base, né? Temos aqui um comentário. Vânia, excelente profissional, exemplo a ser seguida. Pois é, tivemos aqui várias mensagens para vocês duas. Eu não quis ficar interrompendo a live toda hora, mas muitos comentários, muitos elogios, parabéns, enfim. Agradecer muito e dizer para vocês que sigam o canal de Vânia no YouTube, né? Vânia Explica. Temos que fazer sucesso na internet, espalhando os SUS que nós acreditamos. E vou tentar salvar e passar para você colocar a live lá no canal, viu? Um beijo para você. Obrigada, Inês. Obrigada a todos aí, mais uma vez, né? A gente agradece, assim, de coração. É sempre um prazer, né, falar sobre imunização. Eu olhei agora e falei, poxa, já são quase 10 horas e o tempo voou, né? E a gente agradece as pessoas que ficaram até aqui, né? Observem que a gente teve aí uma audiência, né, que realmente ficou permanente aí, uma boa parte até o final. A gente agradece a todos os municípios, a todos os nossos profissionais de sala de vacina, todos os profissionais SUS. Agradecemos aí especialmente a você, Inês e a Gleice, né, por fazerem parte dessa equipe de saúde Bahia.
Parabéns ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo e parabéns a todos também que participaram, porque se participaram, teve uma motivação. E essa motivação é exatamente a nossa, é levar informação segura para todos vocês. E se vocês puderem replicar isso e multiplicar essa informação, se cada pessoa levar essa informação para mais uma pessoa, a gente vai conseguir avançar cada vez mais, né? E devagar a gente vai conseguir chegar. E a gente precisa também, às vezes, acelerar, porque a informação ela precisa chegar mais rápido do que a falsa informação. Essas velocidades, elas não são, elas não andam na mesma linha e a gente precisa acelerar aí, a gente precisa levar a informação segura sim. Então, o canal Vânia Explica é um projeto que tem esse objetivo. Espero que vocês curtam, se inscrevam lá, né? E sigam o Inês também, que traz aí informações maravilhosas, que a gente também acompanha. Tem gente aqui pedindo para a gente mandar beijo. A gente vai ter que mandar beijo para Cravolândia presente, Lagedo presente. Bora mandar beijo aí, meninas, por favor. Beijo para Maristela, aí, da Vocal, Rita aí de Cravolândia. As outras pessoas aí também que acessaram, né, que manifestaram aí nos comentários. Um beijo aí para todos vocês e obrigada pela participação. Eu vou mandar um beijo, então, para esses municípios todos que participaram, né? No município de Lagedo, Cravolândia, Salvador, que eu vi também participando, Maragogipe também, minha terra natal, tem gente participando, agradeço a todos aí. E a todos os 407 municípios baianos, né? Teve muita gente de um monte de município que eu nem conheço, Barreiras aí, meu reino tão distante, mas que eu amo de coração, Barrocas, Serrinha, eita, coisa boa, é a Bahia. Gente, printa essa live, gente, printa aí, ao invés de a gente tirar foto, vocês printam e mandam pra gente. Beijo, 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 muito obrigada. Beijo. Beijão pra vocês. Vou fechar. Fecha. Valeu, obrigada. Valeu, tchau, tchau. Obrigada.